Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora, Opinião 2.0 desta terça-feira e vai analisar as notícias com você, o comentarista Roberto Mohamed, que é advogado. A gente vai começar comentando um áudio que foi obtido pelo jornalista Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo, em que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, diz que um dos critérios, o segundo critério dele, para direcionar verba para creches, instituições escolares no Ministério, verbas públicas, pedidos do pastor Gilmar. Vamos acompanhar o áudio. Idade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com a Arilton e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Na verdade, são dois pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, da Convenção Nacional dos Ministros da Assembleia de Deus. O ministro diz que faz isso por orientação do presidente Jair Bolsonaro. Olha, Paulo, boa tarde, Mohamed. Boa tarde. Eu vou dizer uma coisa para você, porque me choca a reação de algumas pessoas em relação a isso. Porque hoje o que a gente está tendo nessa polarização do país, me choca ver bolsonarista defendendo isso, gente que a gente considerava de bem defendendo isso, dizendo que não tem crime. Tem sim. Viu, canalhada? Tem sim. Não importa se é porque não pode quando é o meu canalha. Quando é o canalha dos outros, aí é crime. Porque quando o Lula beneficiava as ONGs petistas e os blogs petistas, era crime. Agora que o Bolsonaro faz os acordos dele, beneficia igrejas, beneficia grupos, aí não é. Então, canalhada, é o seguinte, não importa qual canalha você é, se você é um canalha lulista ou se você é um canalha bolsonarista, você é canalha. Existem alguns princípios constitucionais na administração pública e legais que o ministro fez é crime sim. Mas é que eu acho até que tem algum advogadozinho aí que participa desses programas que você faz, Paulo, que tem os bolsonaristas lá que reclamam, precisa voltar para a faculdade. Porque é crime sim na administração pública. A administração pública se pauta por princípios constitucionais e legais, inclusive o da moralidade. O ministro não pode distribuir verba porque é amigo do pastor. Sabe aqueles caras que vendem a fé alheia? Não. E olha que ele é de uma igreja séria, porque é a igreja presbiteriana, que não é evangélica, é protestante. A igreja presbiteriana é séria. Estou falando isso, inclusive, como aluno do Mackenzie. Da qual ele, inclusive, foi um reitor muito ruim. O que a gente está discutindo aqui é que a distribuição de verba de creche e de escolas de educação infantil é técnica, é para município que precisa. Não é para amiguinho de pastor safado. Pastor safado, que é esse Gilmar e o Arilton. São pastores safados, aqueles que se elegeram com a fé, explorando a fé, fizeram fortuna explorando a fé, como aqueles que compraram TV explorando a fé, fazenda explorando a fé, que não merece nenhum respeito. Primeiro, quando morrer, vai tudo para o inferno, se é que existe o inferno, mas vai tudo para o inferno. Eu não sei o que eles vendem de salvação eterna, porque para eles não tem. Agora, justificar que o que esse ministro, que pautou, ele conseguiu um feito, pelo menos na minha opinião, ele está fazendo eu sentir falta do Weintraub. É inacreditável isso. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso. Mas ele consegue ser muito, muito ruim. Esse homem não deu uma bola dentro desde que assumiu.
É uma tristeza para nós, porque ele é daqui, da região. Ele não deu uma bola dentro desde que ele assumiu o Ministério da Educação. É inacreditável. Ele está conseguindo ser pior que aquele gringo que o Olavo colocou no Ministério da Educação. Ricardo Vélez Rodrigues, colombiano. O Ricardo Vélez. E fazendo a gente sentir saudade do Weintraub. Porque pode falar o que for do Weintraub, o Weintraub era honesto. É fora da casinha, mas é honesto. Não tem nenhuma denúncia de corrupção na gestão do Weintraub. Tem loucura que ele fez, porque ele é fora da casinha. Agora, dizer um ministro que consegue você fazer sentir saudade de 2, que era um 0, o cara conseguiu um feito, né? Ele conseguiu um feito. Na minha opinião, o Bolsonaro escolheu a dedo. Eu não vou apontar aqui qual dedo que ele usou, mas todo mundo pode imaginar. É lamentável uma coisa dessa. E a gente está falando o que é pior, de creche e educação infantil. A gente está falando de crianças, num momento em que a gente está numa crise educacional. 4% dos alunos do ensino médio da escola pública são instruídos em matemática. Sabe o que significa isso? 4% dos alunos da escola pública, do ensino médio, aprendem matemática. Esse país está condenado ao atraso. Nós somos a África na América do Sul. E pasmem, não comecem a se enfeitar porque o seu filho estuda em escola cara. 43% nas escolas privadas. Menos da metade saem preparados em matemática. Que futuro a gente tem? Que futuro o Brasil tem? Ainda mais com esse tipo de gente gerindo a educação. Eu só quero que vocês me respondam. Não interessa se você é lulista, se você é bolsonarista, se você é só um trouxa. Responda. Que futuro um país que tem 4% dos alunos do ensino médio na escola pública aprenderam matemática? E na escola particular, 43%. Me responda que futuro um país tem com esses números e com esta realidade. E aí este país tem um ministro que acha legal dar verba para onde o pastor vende apoio. Vende apoio, porque é isso que eles falam. Ele vende cura pela fé, não vai vender apoio. É esse tipo de gente que está gerindo educação no Brasil. Discutir educação na campanha eleitoral vai ser uma piada. Porque teve todos os anos do PT, com escândalo de livro didático, ou quem não lembra disso, da roubalheira de livro didático no governo do PT. E é isso que a gente tem hoje. Aí a gente começa a falar, que país é esse? Aonde a gente quer chegar? Que saída a gente tem? Com um segundo turno alinhado para esse ano, entre o capeta e o demônio? Não sei. Eu não sei. Eu não sei que vontade eu vou ter para votar no segundo turno. Porque no primeiro eu ainda vou com esperança. Mas no segundo turno, com este quadro que está aí, não sei se eu vou sair de casa não. Ou se eu vou optar por ficar na praia. Em Cubatão a gente comentou nas semanas que se passaram aquele caso da ONG Abraço, que mantinha um abrigo para idosos e usou os nomes e as contas correntes dos idosos para pegar empréstimos consignados. Você tem novas informações sobre esse caso, não é? Pois é uma pena que seja tão difícil convidar prefeito, né? É engraçado, a gente conseguiu conversar, a gente consegue trazer aqui, por exemplo, na nossa bancada, o Luiz Marinho, que foi prefeito de São Bernardo 2 vezes, ministro de Estado, presidente estadual do PT. A gente conversou pelo aplicativo com Ciro Gomes, com o governador de Estado João Dória, mas a gente não consegue falar com o prefeito de Cubatão e com o prefeito de São Vicente.
são caras assim, suprema autoridade, né? Então a gente não consegue falar com eles. Mas eu ainda acho que a gente precisa trazer o prefeito de Cubatão, porque eu acho que ele não sabia. Vou acreditar que ele não sabia. Vou acreditar que ele tinha muita coisa para se preocupar. Contar a historinha para vocês de como foi essa negociação toda. O Lar Fraterno tinha irregularidades? Tinha, mas nada que não pudesse ser resolvido. Aí fizeram de tudo para desqualificar ele e fazer sem licitação, foi convite, isso depois que já tinham impugnado outras possibilidades, desta organização social chamada Abraço. Eu não sei quem que ela abraça. Talvez vocês cheguem à conclusão depois do que eu vou contar. O corpo técnico da Prefeitura de Cubatão vetou a contratação, recomendou a não contratação da Abraço por uma série de irregularidades. Mas era uma língua. Não pensem vocês que era uma ou duas. Era uma língua de irregularidades. Corpo técnico concursado da Prefeitura de Cubatão. Aí o conselho responsável, né, de ação social optou pela desqualificação da Abraço, seguindo o laudo técnico dos funcionários da prefeitura. Aí, num passe de mágica, converteram o julgamento numa visita técnica na sede da Abraço. E, curiosamente, substituíram o presidente do conselho responsável pela aprovação pela neta da coordenadora da Abraço. Coincidência. Aí, milagrosamente, a Abraço foi contratada. Eu quero crer que o prefeito não sabia de nada disso. Nada disso. Então, prefeito, vem aqui conversar com a gente, né? Porque nós temos fé de que o senhor não sabia de nada disso. Porque uma organização social, uma ONG, que faz empréstimo consignado em nome dos idosos que estão ali, só por isso tinha que estar com a diretoria toda presa. Eu também não entendi até agora o que o Ministério Público está esperando. Está estudando o caso. Não entendi. Não entendi. Até porque quanto mais tempo demora, mais as provas vão sumindo. Daqui a pouco vai ficar tudo certinho. Mas eu acredito que, se isso aconteceu e o prefeito não sabia, no mínimo, ele já devia ter demitido o secretário de Ação Social e demitido o conselho inteiro, que ele pode fazer por decreto. Demite o conselho inteiro, nomeia novos membros, tudo novo para o conselho responsável por isso. Agora, o prefeito, o senhor tem que agir. Não é só tirar a ONG, a OS. O senhor tem que agir imediatamente. O senhor não tem que pensar no assunto. E o senhor não fez isso até agora. O senhor simplesmente afastou aí o seu secretário, foi dar entrevista na porta dos idosos que estavam sendo transferidos de volta para o Lar Fraterno, que a prefeitura desqualificou. Então, prefeito, o senhor tem que abrir o olho, prefeito. O senhor está dormindo. Eu, que lhe critiquei muito no início da sua gestão, mas conversei com o senhor na campanha, o senhor esteve aqui no programa, na campanha eleitoral. Nós vimos que o senhor é uma pessoa bem intencionada, tanto que foi reeleito. O senhor tem que agir. O senhor não pode ficar esperando dar tudo certo, prefeito. O senhor tem que tomar uma atitude. Agora, novamente eu falo, cadê o Ministério Público de Cubatão? Cadê o Ministério Público de Cubatão? Porque eu não vi ainda ninguém entrar no camburão. É inacreditável. Opinião 2.0 volta depois do intervalo rapidinho.
Voltando com a Opinião 2.0, nesta terça-feira, quem analisa as notícias com você é o advogado Roberto Mohamed, do time de comentaristas daqui da Cultura Litoral. Mohamed, a notícia que mais movimentou a opinião pública no final de semana foi o episódio do ministro Alexandre de Moraes, decisões monocráticas em relação ao aplicativo de mensagens Telegram. Ele, primeiro, na sexta-feira, ele bloqueou o Telegram no Brasil e foi uma polêmica, que é censura, que não é censura. No sábado, o criador do Telegram pediu desculpas públicas, Pavel Durov, né, para o ministro, porque o Telegram não tinha correspondido aos requisitos que tinham sido cobrados, e no domingo o ministro voltou a liberar o Telegram. É censura? Não, às vezes, existe no Brasil um patrulhamento agora, como a gente já falou no início do programa, né? Se for o meu canalha, pode. Se for o canalha do outro, não pode. O Alexandre de Moraes usou aquilo que eu mesmo dizia, que só os criminalistas que reclamavam da Lava Jato, porque algumas vezes eu acho que os fins justificam os meios. Sempre foi meu ponto de vista. Sempre, Paulo. Algumas vezes, é preciso ter critério para isso, mas algumas vezes os fins justificam os meios. É um absurdo que você veja um criminoso que você sabe que vai voltar a agir, seja solto por erro técnico de prova. Eu acho um absurdo. Eu nunca considerei que o processo pode ser mais importante que o direito. Eu acho isso um absurdo, eu sempre reclamei, a Justiça Federal é uma justiça onde uma cópia autenticada vale mais que o direito de uma pessoa. Isso para mim é o fim do mundo. O processo serve ao direito, o direito não pode ser escravo do processo. Esse é o meu ponto de vista e de uma larga lista de juristas e filósofos. Porque se eu permito que o direito seja escravo do processo, eu vou deixar sempre a bandidagem solta, porque sempre vai ter algum erro técnico. E o criminalista vive disso. O criminalista vive disso. Enquanto a gente não tiver, enquanto a gente tiver um Congresso em que mais da metade tem ficha na polícia, a gente nunca vai ter isso. Mas o dia que o processo penal no Brasil for simplificado, as testemunhas tiverem que ser levadas a exemplo do que acontece na Justiça do Trabalho, ou seja, os exemplos já estão no nosso direito. As testemunhas têm que ser levadas pelas partes. Aí acaba esse negócio de mandar intimar testemunha em Manaus, em Rio Branco, no cemitério. Isso vai acabar. Se você começar a permitir, por exemplo, que o contraditório se opere no inquérito, aí você começa a fazer com que a prova obtida no inquérito não precise ser repetida no processo. Simplifica. São coisas que a gente podia fazer que são básicas para agilizar o processo. Ou seja, todas as provas feitas no inquérito são aproveitadas no processo. Não precisa, a fase de provas acaba, a menos que eu tenha alguma coisa que eu queira fazer ainda no processo. Desta forma, eu faço um processo penal cair para menos da metade do tempo. Será que os advogados criminalistas querem isso? Será que o Congresso quer isso? É esse o grande problema e o grande dilema que nós temos pela frente. Enquanto a gente não tiver essa mudança de mentalidade, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum. Mas então, quando é que os fins justificam os meios? Exatamente nesse exemplo. Quando o Alexandre de Moraes, que eu já critiquei por outros erros aqui, como, por exemplo, transformar em celebridade aquele idiota boçal do Rio de Janeiro que defendeu o AI-5, que quer ser candidato ao Senado. É cria do Alexandre. O Alexandre transformou o cara em celebridade. Agora ele quer o apoio do Bolsonaro para ser candidato ao Senado. O cara é um semi-analfabeto. Um boçal.
Mas quer ser candidato ao Senado, porque o Alexandre de Moraes transformou ele em celebridade. Se tivesse deixado ele falar as bobagens dele na internet, continuava tendo 15 mil seguidores. Mas transformou ele numa celebridade. O Alexandre, desta vez, está absolutamente certo. O ministro Alexandre de Moraes fez o quê? Jogou a isca. Ele sabia que o aplicativo, que já estava crescendo muito no Brasil, ao ser proibido, reagiria. Isso é lógico, Paulo. Quando todo mundo dizia que haviam prisões abusivas na Lava Jato, na verdade, o instrumento que se usou na Lava Jato foi para forçar a delação premiada. Porque senão ninguém vai fazer delação premiada. Então, esse é o grande problema. Às vezes, é a gente identificar quando é que os fins justificam os meios. Estabelecer como regra básica que eles nunca justificam, faz com que a sociedade fique refém do crime. E o Alexandre, desta vez, agiu corretamente. Ele sabia que ele revogaria 2 dias depois, porque o Telegram ia arregar. Como arregou. Porque é uma terra sem lei o Telegram, não é como o WhatsApp. O Telegram é uma terra sem lei. Por sinal, quase todo aplicativo criado por russos é terra sem lei. Como eu já falei aqui, eu não sei porque que a gente quer ficar tão amiguinho deles. Porque os equipamentos militares não prestam. Eles são efetivos, mas não tem manutenção. Eu dei o exemplo aqui dos helicópteros russos comprados a peso de ouro. Eles são mais baratos que os americanos. O barato saiu caro. Em 10 anos estão aposentados. Os americanos que serviram na FAB, que era o Bell Jet Ranger, duraram 50. Bom, um helicóptero custa 50 anos. Mas ele é mais caro. Tá bom, o outro é mais barato, custa 10. Dura 10 anos, eu tenho que aposentar. E já não estava voando mais da metade. Aí o Bolsonaro vai para lá, à véspera da invasão, para comprar equipamentos militares dos russos. Que é isso, amigo? Se fossem tão bons, eles já tinham tomado Kiev. Vamos deixar claro que a gente precisa de uma dose cavalar de vergonha na cara nesse país. Isso inclui o Poder Judiciário, inclui a advocacia que tem na sua instituição a defensora da democracia que não pratica a democracia dentro dela, porque eu não voto para presidente. Você sabia disso? Eu, advogado, não votei no Santa Cruz ou em algo, porque eu não tenho oposição. Sabe como é que é eleito presidente do Conselho Federal da OAB? Entre amigos. Os amiguinhos se reúnem, almoço com camarão e lagosta no Conselho Federal em Brasília, ou no Fogo de Chão, ou na casa de algum advogado milionário. Aí lá, 3 por cada estado, ou seja, os 3 conselheiros federais do Acre, que tem 4 mil advogados, e 3 conselheiros federais de São Paulo, que tem metade da advocacia do país, reúne todo mundo, com aquela lagostinha legal, aquele vinho Petros, garrafinha de 6 mil reais, 7 mil reais. Quem vai ser o presidente dessa vez? Você! E tá aí, todo mundo vota nele. É assim que a OAB elege o seu presidente do Conselho Federal. E ela quer ser a defensora da democracia. Ela tem legitimidade para pedir impeachment de presidente. É preciso que todo mundo crie vergonha na cara. O Judiciário precisa criar vergonha na cara. O Ministério Público precisa criar vergonha na cara. O Congresso precisa criar vergonha na cara. Senão a gente não vai conseguir mudar nada. Agora, desta vez, o Alexandre acertou. Foi criticado, malhado, e eu estou começando a gostar dele. Fui aluno dele, no mestrado do Mackenzie. Mas ele era promotor na época, nem se compara ao que é o Alexandre hoje. Ele tinha um estilo diferente. O estilo era o mesmo, mas lógico que a experiência acumulada muda. Nós estamos falando de 2000. Mas, dessa vez ele agiu certo. Apesar de todas as críticas. Por quê? Porque ele conseguiu o que ele queria, que é colocar um fim a essa terra de ninguém chamada Telegram. Isso tinha que acabar. E hoje, por sinal, Paulo, eu estava lendo uma matéria na Veja que saiu no final de semana, sobre o aplicativo do Trump, que é uma porcaria. Não está servindo para nada. Você não consegue se cadastrar. Só podia ser coisa do Trump. Ainda tem gente que admira o cara. Agora, Mohamed, será que agiu certo também o candidato do PSOL ao governo de São Paulo, pré-candidato Guilherme Boulos, ao anunciar a desistência da candidatura? Sem dúvida. Porque a eleição de São Paulo
ela começa a ganhar um contorno que pode ser interessante. Não se sabe ainda se o Márcio França mantém a candidatura, que dividiria o campo da esquerda. Não se sabe se o Weintraub, que veio aqui e disse que é pré-candidato ao governo, dividiria os conservadores com o Tarcísio de Freitas, né, que é o pré-candidato do Bolsonaro, e tem um candidato que vem bem pelo centro, que é o Rodrigo Garcia, pelo PSDB. Sabe-se lá se é centro-direita, centro-esquerda, mas é centro. Ele pode, o Rodrigo Garcia, apesar de toda a força dos tucanos, todas essas eleições seguidas para o governo de São Paulo, desde 94 o tucano elege o governador de São Paulo, será que o candidato Rodrigo Garcia, do governador João Dória, pode submergir essa polarização, como é a polarização nacional? Não, Paulo, na verdade, o que está acontecendo, e esse é o grande temor, você não pode... Por que o PSDB está há tanto tempo no poder? Você não pode subestimar a máquina do governo do Estado, porque a máquina do governo do Estado controla prefeituras. Ao mesmo tempo, que é preciso também dizer que em inúmeras cidades, inúmeras, e olhe bem o que eu estou falando, o Dória, por exemplo, durante a campanha para governador, tinha apoio explícito do prefeito de Barueri. Dele, de toda a secretaria, da maioria da Câmara, o Márcio França ganhou lá. Isso aconteceu em inúmeras cidades. Então, é preciso entender que esse negócio de muitas vezes o cacique não manda nada, porque o cacique não tem tribo, e o PSDB é um partido de caciques, e muito pouca tribo. Então, o que vai acontecer? O panorama do governo do Estado está complicado, até porque eu estou vendo as pessoas acharem, dando como certeza absoluta, que inclusive levou o Boulos a renunciar à candidatura, de que o Haddad está no segundo turno. E eu não acredito nisso. Para mim, em nenhuma eleição, nenhuma, tem alguém sentado no segundo turno. Não tem. Eu não sei porque o PT tem muito essa certeza. E eu acho que é para o caminho errado. Não sei se é um bom negócio Tarcísio, Haddad e Márcio dividirem o campo da esquerda. Para mim vai ser um tiro no pé, e todo o pessoal do Bolsonaro em São Paulo trabalha para tentar tirar isso da cabeça do Weintraub, porque tem muita gente fora da casinha que vai votar no Weintraub. Vai dividir o espectro bolsonarista em São Paulo. O grande miolo, e aí é que eu digo, o Rodrigo Garcia não é só a máquina, ele não pode ser subestimado, ele pode ser beneficiado por toda esta divisão. Porque a partir do momento que eu divido os votos do pessoal do Bolsonaro entre Weintraub e Tarcísio, eu divido os votos da esquerda entre o Márcio e o Haddad, porque ali eu vou ter explicitamente um palanque dividido. Os dois apoiam Lula, a dupla Lula-Alckmin. E isso, para mim, nunca deu certo. A história mostra que esse negócio de palanque dividido nunca deu certo. Duplo palanque, como chama. E eu acho que o grande beneficiário disso pode ser o Rodrigo Garcia. E aí vem a questão. Não está na hora de botar um fim nessas... O PSDB no poder, se ele tivesse tido todo esse tempo no poder com continuidade, seria ótimo. O problema é que não tem. A gente sabe que cada um que foi lá pensava de uma maneira diferente do outro. Porque partido no Brasil não significa unidade ideológica. E aí é que eu pergunto, será que o caminho certo ou estão se dividindo para se matar? E aí o único que segue coeso é o caminho de quem está no poder. Esse não precisa se dividir. Não vai ter divisão ali. E não tendo divisão, ele vai nadar em mar tranquilo. Então, eu não sei se é uma boa estratégia do PT não abrir mão da candidatura do Haddad. Falar, mas o Haddad está no segundo turno, por que eles vão abrir? Vão abrir por um planejamento maior. Não adianta chegar no segundo turno e perder.
Tem que chegar no segundo turno com capacidade para negociar com o resto. Será que ele tem? Será que não é a candidatura do Márcio que representa a possibilidade da gente ter um governo diferente? Será que do outro lado vai entrar o Tarcísio, vale a pena brigar? A direita não vai ficar órfã? E olhem bem o que eu estou falando. Eu estou falando que é preciso ter gente com chance cutucando um ao outro para ver quem chega na reta final. Quem assistiu a corrida de Fórmula 1 nesse fim de semana entendeu bem o que eu estou falando. É muito mais legal quando você vê uma corrida em que 3 equipes tinham absolutamente o mesmo nível. 3. O renascimento da Ferrari é maravilhoso. Porque enche o saco. Se não é o Hamilton, é o Verstappen. Se não é o Verstappen, é o Hamilton. Não tem graça. Quando você já sabe quem vai ganhar, tem graça? Não tem nenhuma. Então, quando você aumenta a competitividade, todo mundo ganha. E na política não é diferente. Não precisa ter 30 e poucos partidos. Mas você ter 3 ou 4 forças que competem em pé de igualdade para decidir no final, faz com que a política cresça e, como consequência, que você tenha um governo um pouquinho melhor. Porque muito melhor a gente não vai ter mesmo, a gente já sabe. Mas um pouquinho melhor de tudo que a gente tem tido nos últimos tempos. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com Opinião 2.0, nesta terça-feira, quem analisa as notícias com você é o advogado Roberto Mohamed, do time de comentaristas daqui da TV Cultura Litoral. O dólar começou o ano muito alto, os juros, a taxa Selic básica foi subindo e o dólar foi na contramão, foi descendo. Já baixou o patamar de R$5. Sempre. O dólar vai sempre na direção oposta da taxa de juros, porque a partir do momento que você tem uma taxa de juros competitiva e alta, você faz com que mais dinheiro entre. E a partir do momento que começa a entrar dólar, começa a sobrar no mercado. Aquilo que eu critiquei durante toda a pandemia, o grande erro do Banco Central e o grande erro do governo federal, do Guedes, foi não ter intervido em nenhum momento na questão cambial. Eu sempre critiquei aqui, é um absurdo o Brasil ter como dogma que tem que ter reservas cambiais altíssimas. E as do Brasil superam quase 8 vezes o mínimo necessário, o limite de risco de um país para ter estabilidade em reserva financeira de moeda estrangeira. Quando o Banco Central, durante todo o governo Lula, governo Fernando Henrique, fizeram isso, joga dólar no mercado, porque quando você aumenta a oferta, o preço cai. É a intervenção do Banco Central absolutamente legal e correta. Paulo Guedes não fez uma única vez, desde que assumiu o governo. Porque ele achava, que é absurdo empregada doméstica ir para Disney, filho de pobre fazer faculdade... tem aquelas boçalidades. E a gente diz que o Weintraub é que é fora da casinha, né? De vez em quando eu vejo o quanto eu sou injusto também, né? Porque o Guedes mostra que é um ignorante, diplomado em Chicago, mas um ignorante social. Mas foi um dos motivos dele não ter feito essa intervenção. O que acontece naturalmente quando a taxa de câmbio dispara? Eu tenho moeda estrangeira, eu estou aplicando nos Estados Unidos, que hoje está em 0,5%. A taxa de juros anual. Na Europa não é muito diferente. E aí o que acontece? O dinheiro não rende nada nesses países. Como a moeda está alta, então vale a pena. Eu trago esse dinheiro para o Brasil para investir em renda fixa, porque eu estou em títulos da dívida pública brasileira, e em renda fixa, porque eu estou com uma taxa de juros de 11% ao ano. Mesmo que eu já sei de antemão que levando dinheiro para o Brasil o câmbio cai, eu ainda ganho. Porque no médio prazo, essa taxa de juros não vai cair. E eu consigo recuperar a perda cambial e ainda ganhar dinheiro. Então o dólar vem, força o mercado para baixo, sem qualquer intervenção do governo,
E isso é que eu vivo dizendo para bolsonaristas, que quando isso acontece, não tem nada a ver com o governo, olha a qualidade do governo, não tem qualidade nenhuma. A economia anda sozinha. A economia tem regras, ou o mercado, como queiram dizer, em que independente do governo, ele atrapalhando menos, tá bom. E quando esse dólar entra, o câmbio cai. Porque ele vai para as aplicações financeiras em reais. Então, isso já era esperado, Paulo. E a gente sabe, esse dólar não vai se sustentar acima de 5. Não tem como se sustentar acima de 5. Nenhum país do mundo aguentaria isso. Quando eu falo 5, e aí alguns falam, porra, mas você pega alguns países aí em que $1 vale 5 mil na moeda local, mas isso é desvalorização. Nós tivemos com o Plano Real também mudança de moeda. Quando você muda a moeda, o padrão da nossa moeda. Se esses países, por exemplo, façam o que a gente cansava de fazer, cortar zero da moeda, também vai voltar ao patamar de 1 por 10. Então não se iludam com valores astronômicos de moeda. Você precisa ver, vai ver quanto vale R$1 nesta moeda. É o caso da venezuelana, da Paraguai. O Guarani não é moeda, né? O Guarani não é moeda, Paulo. O Guarani tem nota de 50 mil guaranis. Então, é lógico, esse tipo de moeda, eles não querem, não sei se é preguiça ou é mentalidade de Banco Central, não quer cortar zero. Mas não quer dizer que você vai numa loja e leva um saco de dinheiro, porque tem nota de 50 mil, de 100 mil guaranis. Então, por isso que a taxa de câmbio é astronômica. Mas no nosso caso, em relação ao valor da moeda, valor e não a expressão numérica da moeda, R$5 não se sustenta. Quando a gente pensa que há menos de uma década estava R$2,50. Agora, Mohamed, tem um efeito colateral dessa taxa Selic alta, 11,75%, que a gente deve refletir sobre esse efeito. A dívida pública brasileira fechou 2021 em 5,6 trilhões de reais. A remuneração de quem tem títulos da dívida é pela taxa Selic. Isso aí, a gente fazendo uma conta, 12% vezes 5,6 vai dar 700 bilhões, mais de 700 bilhões de juros da dívida por ano, nesse ano de 2022. Se a gente pensar, toda aquela arquitetura para o auxílio emergencial, para o Auxílio Brasil, foi pro né? ralo. É para 80 bilhões, 84 bilhões, e de juros são 700 bilhões. Foi pro ralo. Paulo, eu falei aqui outro dia que tem uma coisa boa do Guedes, um projeto bom do Guedes, que está parado no Congresso, que não vai passar nunca, e o Ciro Gomes disse aqui que não vai passar nunca. Que é um projeto que acaba com 500 municípios no Brasil. Municípios que não têm sequer renda própria. 1.500. Né? Mas tem vereador, tem prefeito, tem secretário. Para quê? Eu já disse aqui, eu sei que o pessoal... Tem gente em Mongaguá que fica chateado, mas não é todo mundo. Se você pegar metade de Mongaguá e der para Praia Grande e outra metade para Itanhaém, para o povo não vai mudar nada, vai melhorar. Vai melhorar. Só vai ficar chato para o prefeito, para o vice, por sinal, prefeito que sobrevive, né? Porque todo prefeito lá é caçado. Prefeito, vice, secretários e os vereadores, só eles vão ficar chateados. Danem-se eles. A gente tem uma máquina pública gigante, Paulo, que precisa desse dinheiro emprestado. Porque se o Brasil tivesse um mínimo de decência, como eu já cansei de falar aqui, para que justiça eleitoral? Ela não serve para nada. O Tribunal de Justiça de São Paulo preside as eleições. O STJ preside as eleições. Não precisa de justiça eleitoral. Nós temos uma estrutura, justiça da cidadania. Que cidadania o quê? A justiça que só serve para ela mesma. Vejam quanto ela custa. É um absurdo. Uma turma do TJ substitui o TRE, que inclusive passa a ser um em cada estado, né? Hoje a gente tem estados que não tem. Você pode ter cada TJ com uma turma. São Paulo é muito grande, muito candidato, tal. Põe 2 turmas. O tribunal tem 250 desembargadores. Pronto, preside eleição tranquilamente. Os juízes eleitorais já são juízes de direito.
Então, por que ter uma estrutura de justiça federal? Ah, por causa do cartório eleitoral. Poupa Tempo faz título eleitoral, não precisa de cartório eleitoral. A gente tem estrutura inútil, Superior Tribunal Militar, para quê? Para que Superior Tribunal Militar? O militar, quando comete um crime interno, processo administrativo, é julgado por corte marcial. O exército americano, que é de verdade, não tem justiça militar. O nosso, que só lutou uma guerra na vida, que foi a do Paraguai. Para que justiça militar? Então, esses penduricalhos na máquina administrativa é que acabam com a possibilidade de que a gente um dia pague a dívida. Por que desembargador tem carro oficial? Por que deputado estadual tem carro oficial? Vai trabalhar com o seu carro. Qual é o problema de trabalhar com o seu carro? Todo mundo ou pega, já não pega ônibus. Então são essas coisas que não justificam o tamanho da máquina. Era dinheiro que podia estar sendo usado em escola, podia estar sendo usado para a saúde, mas está sendo usado para privilégios anacrônicos, que não tem mais razão de ser. Mas a gente continua vivendo no país do faz de conta, em que a máquina finge que funciona e a gente finge que acredita. Agora, eu não vejo razão nenhuma para a manutenção disso. E aí, com a manutenção disso tudo, como o Ciro aqui jogou um balde de água fria quando eu falei, dizendo que esse projeto jamais passaria no Congresso, é que a gente paga 700 bilhões a mais de juros. Por quê? E com detalhe, Paulo, não, a elevação da taxa de juros como remédio para a inflação, se desse certo, a gente nunca teria inflação no Brasil, porque ela sempre foi o remédio ortodoxo usado para combater a inflação, e nunca deu certo. Agora, por falar em justiça militar, tem um episódio que está nos meios de comunicação hoje. Um militar da fortaleza de Itaipu, em Praia Grande, é um militar experimentado, 20 anos de carreira, serviu na Força Aérea Brasileira, na FAB. Ele denunciou humilhações, constrangimentos, castigos físicos e assédio moral. E aí, outros 5 militares de lá, ou ex-militares, fizeram denúncias parecidas. Paulo, por isso que eu discordo totalmente das opiniões que às vezes se manifestam. Polícia não pode ser militar. Porque todo sistema que tem uma hierarquia rígida, a tal ponto que ela oprime um denunciante diante de uma irregularidade de um superior, para mim não existe. O império acabou. E é o que acontece nas Forças Armadas. É uma hierarquia tão grande que um general corrupto jamais vai ser denunciado pelo tenente que ele mandou fazer o orçamento dirigido para ele se dar bem. Porque o cara não é louco, ele vai preso. Então, esse tipo de coisa é fruto dessa hierarquia boçal, rigorosa que você tem nas Forças Armadas. Porque não fiquem... Vamos parar com essa palhaçada de que militar é honesto. Pô, no mundo inteiro, a indústria que paga mais propina é a de defesa. Não pense você que compra de caça, compra de avião, compra de tanque, compra de navio, de porta-aviões, de porta-helicóptero anacrônico. Não pense você que tudo isso é de graça. Alguém está ganhando. Farda não confere honestidade para ninguém. É a índole que faz com que o cidadão seja honesto. Então, por isso que eu vivo dizendo que a polícia tem que ser civil. Eu sou a favor, pode-se usar até o mesmo posto, chamar o cara de sargento de polícia, tenente de polícia, mas civil. Onde eu, como tenente, posso denunciar o coronel que ele é corrupto, sem me arriscar a ser preso. Senão você não tem fiscalização interna, porque normalmente esses casos são sempre denunciados por quem é honesto e não se conforma com o que está vendo. Então, essa notícia não me espanta, eu não duvido, porque eu acompanhei um caso de perto na FAB,
e muita gente já considera uma força moderna, mas é igual. Pode até ser mais moderna que a Marinha, por exemplo. Mas no ruim é igualzinho. E eu vi um caso de perseguição explícita na Força Aérea, acompanhei ele de perto como profissional e vi que isso acontece sempre. Fora o que a gente vê que acontece na PM. Né? Isso não precisa nem discutir aqui. Agora, se fosse civil, você vai, a corrupção vai aumentar, amigo. Você acha que a PM não tem corrupção? Pelo amor de Deus, os caras agora estão fazendo o que querem lá dentro. Eu não sei o que está acontecendo na PM, ficou todo mundo doidão. Eu acho que não tem mais treinamento, né, ou alguma coisa na água que eles estão tomando. Os caras estão doidão. Hoje qualquer cidadão de bem, e eu já passei por aquilo, quase passei de novo há 2 semanas atrás. A PM perdeu a noção de aproximação das pessoas com arma em punho num carro que ela está vendo que não tem nada. Pô, eu não preciso, para ser PM tem que ser ignorante. Para ser PM eu tenho que ser boçal. Nossa, eu não sabia disso. O comandante esteve aqui até, a gente vai ter a possibilidade de trazer ele de volta. Eu vou perguntar para ele, está fazendo psicotécnico agora na PM? Você é boçal? Você é ignorante? Você gosta de bater, xingar e humilhar as pessoas? Então entra que aqui é sua casa. Eu acho que o psicotécnico está sendo feito assim. Então eu acho que a gente tem que pensar seriamente, mas como a gente não pensa nem em diminuir máquina de Estado e tal, como é que a gente vai pensar em arrumar as polícias? Porque só tem um jeito, para começar a arrumar a polícia ela tem que ser civil. Ela tem que ter uma estrutura civil. Estrutura não quer dizer cargo, como eu falei, mantém sargento, tenente, capitão de polícia, não tem problema. Mas faz isso, porque enquanto o policial que denuncia o seu superior pode ser preso por isso, a gente não vai moralizar absolutamente nada. Com isso, chegamos ao final da opinião desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista, o trabalho técnico e de jornalismo da equipe da Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Lembrando que a partir da semana que vem, o Opinião volta para o horário de 15 para 1, mas amanhã ainda 15 para as 2 com reapresentação 00:30. Ótima terça-feira para você.